Muito bem. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque estamos a celebrar o 10 de junho, que é o Dia de Portugal, o Dia de Camões e das comunidades portuguesas, e temos como convidado, um convidado muito especial, portanto, o Senhor Embaixador, o Senhor Presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua. Senhor Embaixador, seja muito bem-vindo a esta pequena entrevista e muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui consigo para falar um bocadinho deste dia especial, que é um dia que deve ser assinalado e é assinalado, felizmente, em todo o mundo, com muita dinâmica, que é o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É um gosto estar aqui consigo. Obrigada. Dr. Luís Faro Ramos, para além desta designação que foi atribuída a esta data, como é que sente o dia de hoje? O que é que significa o 10 de junho para si? O dia 10 de junho significa bastante. Dá-se a circunstância de eu ser diplomata de carreira. Portanto, antes de ocupar estas funções de presidente do Camões, eu fui embaixador em dois países, na Tunísia e em Cuba. E, portanto, sinto o 10 de junho como um dia muito especial, não só para as nossas comunidades, um pouco por todo o mundo, a nossa diáspora, digamos assim, mas também porque é um dia que nós assinalamos como o dia da morte do grande poeta, do poeta maior de Portugal, Luís Vaz de Camões. E é uma honra o Instituto, eu estar à frente do Instituto que tem o nome do nosso poeta maior, mas na verdade, mesmo antes de estar aqui no Instituto, eu já tinha obrigações específicas no dia 10 de junho, ao celebrar, portanto, perante a minha comunidade, ou melhor, a comunidade do meu país e os países, e o país onde estava acreditado, a trabalhar, portanto, era um dia muito festivo, tanto para as comunidades portuguesas como para a comunidade, para o país onde eu estava a trabalhar. E então estas dimensões de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas são as três dimensões que se devem sentir por igual e a data tem um significado muito especial para mim, tanto que na minha vida profissional tive já a ocasião de em vários países celebrar o 10 de junho. Obrigada. Em 2017, abraçou, portanto, este grande desafio de ser presidente de uma grande entidade como esta, nas instalações, se não estou em erro, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tinha expectativas em relação a este projeto? Quais eram, recuando um bocadinho no tempo, quais eram as expectativas que tinha neste dia em relação às funções que iria, doravante, desempenhar na qualidade de presidente desta grande instituição? Olha, aconteceu assim, eu era embaixador em Cuba, em Havana, em agosto de 2017, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que gostava de falar comigo, tivemos uma conversa, fui convidado para vir presidir ao Instituto. Na altura foi uma surpresa, porque eu de facto não estava à espera. Encarei esse convite como um grande desafio. Um grande desafio, a minha expectativa era enorme, porque não sendo eu sou um diplomata de carreira, a minha profissão é diplomata, mas senti logo no princípio que um diplomata podia dar qualquer coisa ao Instituto, porque a promoção da língua e da cultura portuguesas e a cooperação para o desenvolvimento, que o Instituto também faz, são tarefas que estão no centro da política externa de Portugal. E então eu pensei, como profissional da diplomacia, poderia, enfim, dar alguma contribuição útil para as atividades que o Instituto acompanha. E era essa a expectativa. Tive a noção desde o princípio de que não era uma missão fácil, mas era um desafio que tem sido cumprido, do meu ponto de vista, todos os dias com muito gosto. Então, pelo que pude compreender, ainda continua a ser um bocadinho diplomata, sim, acrescentando muito mais. Não, penso que é verdade que qualquer embaixador, chefe de missão, cônsul, toda a nossa rede diplomática e consular, de algum modo, no seu dia-a-dia, no seu trabalho, estão a promover aquilo que o Camões promove. Quer dizer, nos países onde há cooperação para o desenvolvimento, que são sobretudo os países de língua portuguesa, os países da CPLP, essa atividade de cooperação é muito intensa. Mas, no geral dos países,
uma das missões que um chefe de missão, um cônsul, deve ter, e tem certamente, é promover a nossa língua e a nossa cultura. E, portanto, há no Camões, independentemente de quem é o seu presidente, há sempre uma natureza de função diplomática que é exercida todos os dias. Eu tenho contactos muito frequentes com os nossos colegas pelo mundo inteiro, os embaixadores, os cônsules. Temos um plano de atividades culturais, temos ações de promoção da língua. Olha, temos o 10 de junho, é um exemplo Claro. desses. Enfim, infelizmente agora estamos numa situação muito específica que não nos permite estarmos juntos uns dos outros, mas normalmente o 10 de junho é um dos momentos altos da nossa programação cultural anual. Sim, e é um trabalho colaborativo que certamente se concretiza à distância. Sim, é como tem que ser. Nós, aliás, depois posso falar um bocadinho sobre isso. Comemorámos este ano pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Tínhamos planos de o fazer de uma maneira muito interativa, mas acabámos por ter que recorrer ao digital, ao online, e pronto, enfim, e preparámos uma iniciativa que foi um sucesso, dentro das circunstâncias. Foi um sucesso virtual. Exatamente. Teve, sim, senhora. E as expectativas que tinha quando abraçou então esta missão têm-se tornado em realidade até ao momento? Eu acho que a realidade supera as É? expectativas. A minha experiência é essa. Eu tenho tido a oportunidade e é um ativo magnífico que vai ficar sempre comigo, porque eu sou diplomata, portanto a minha vida é uma vida de diplomata. Hoje estou aqui, amanhã estarei noutro sítio, ontem estive ainda noutro sítio e, portanto, tenho tido a oportunidade de viajar e de ver no terreno o que é que se passa e a realidade com que eu me confronto é uma realidade normalmente fantástica, portanto superior, mas largamente superior, posso dizer, à expectativa que eu tinha, porque uma pessoa quando inicia uma determinada função tem uma ideia, obviamente, daquilo que vai encontrar, mas só no dia-a-dia, só no terreno, só na experiência, na interação com as pessoas, é que se apercebe verdadeiramente a dimensão da tarefa. E no caso do Camões, essa realidade tem sido de facto superior à expectativa, e ainda bem, neste caso. Mas essa sua satisfação perpassa para todos nós, para o público. Então, Ainda bem, ainda bem. como é que é ser o presidente de todos nós? Todos nós Não, eu portugueses, não falantes sou, da não, não, língua não, portuguesa. longe disso, eu sou apenas enfim, a entidade máxima responsável por um instituto público, que é o Camões. É um instituto que está na tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto é um bocadinho essa a dimensão do instituto e do seu presidente. É evidente que é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que se assume com gosto. Eu falo por mim, é o meu caso. É uma responsabilidade que, se nós a soubermos exercer da maneira correta, é muito compensadora e, portanto, não é de modo nenhum uma angústia, é um prazer. E é um prazer todos os dias poder trabalhar, seja aqui na sede em Portugal ou um pouco por todo o mundo, através da nossa extensíssima rede, em benefício da língua e da cultura portuguesa. Dr. Luís Faro Ramos, eu não sei se tem um computador fixo, o seu monitor está a agitar um bocadinho. Não sei se pode, entretanto, corrigir ou se será a sua própria cadeira. Assim está mais direito. Eu tenho um computador fixo, vou falando, vou mexendo. Não, é a sua cadeira. Vou pedir ao Dr. Luís Faro Ramos para não se Mexa mexer menos a muito, cadeira. mas eu compreendo porque é o seu entusiasmo, porque está a falar enquanto Presidente. A pessoa a falar não pode ficar assim imóvel, não é? Mas vou tentar não mexer aqui. Sim, eu compreendo. É só para a sua imagem não ficar muito tremida, está bem? Muito embora eu fale no cômputo geral, nós já percebemos que tem tudo corrido de feição para o Sr. Presidente e ainda bem, mas não encontrou assim um momento, uma dificuldade, talvez, porque obviamente com as responsabilidades e todas as funções que acumula, certamente já enfrentou alguma dificuldade. Quer contar alguma? O dia a dia é feito de momentos, alguns mais burocráticos, uma gestão que tem que ser feita
das várias unidades orgânicas, aqui na sede, fora nós estamos a falar de um universo de centenas de pessoas, não é verdade? Portanto, havendo departamentos específicos que tratam da cultura, da língua, da cooperação, mas também da gestão, digamos, da administração diária do Instituto, é natural que surjam momentos em que a coordenação é mais morosa, mais complexa. Agora, eu não iria ao ponto de lhe chamar dificuldades. Não penso que tenha encontrado dificuldades. São questões que têm a ver com o dia-a-dia, com o funcionamento do Instituto Público, que tem que gerir centenas de pessoas na sede e no estrangeiro. Portanto, não considero que tenha havido dificuldades. Às vezes gostaríamos de ter mais pessoas aqui ou ali, mais alguma verba que nos permitisse chegar a projetos com outro fôlego, mas em termos gerais eu não tenho, na verdade, e é também uma satisfação dizê-lo, não tenho razão de queixa, nem considero que tenha enfrentado dificuldades particulares até agora. Claro, sim, e quando trabalhamos com muitas pessoas, obviamente é um processo moroso, como referiu, e compreensível. Passando agora mesmo à entidade propriamente dita, ao Camões Instituto da Cooperação e da Língua, atualmente, em quantos países é que o Camões está representado? Olha, o Camões está em muitos países. Se nós pensarmos em redes dentro da rede, a nossa rede é muito flexível e de geometria variável. Nós temos, por exemplo, temos atividades culturais em mais de 80 países. Temos 76 países onde se ensina português. Temos 51 leitorados. Temos 17 centros culturais. Temos 82 centros de língua portuguesa. Mas isto são só alguns números, porque, na verdade, quando me pergunta em quantos países o Camões atua e está representado, a minha resposta é praticamente em todos. Em todos. Em todos. É isso, todo mundo, porque ou através de um leitor, ou um docente que tem um protocolo com uma universidade, ou um protocolo que o Camões tem com uma associação na diáspora, ou na rede de professores que ensinam o português como língua de herança aos jovens lusodescendentes, nós acabamos por estar praticamente em todo o lado. Portanto, a resposta é essa. Camões apoia. Exatamente. Percebe que nós não podemos ficar só pelos números de países onde se aprende português. Claro. Temos atividades culturais, temos centros culturais, enfim, estamos espalhados um pouco por todo o mundo. Portanto, eu diria que a estrutura do Camões declina-se nestes números que eu acabei de referir, mas a estrutura do Camões interage com outras estruturas de uma maneira muito intensa, designadamente a nossa rede diplomática e consular, que, como sabe, está presente em mais de 150 países. Portanto, nós estamos aqui a falar de um universo bastante amplo. Claro. Como hoje, muito embora o Camões tenha projetos e ligações muito sólidas aqui em Macau, também está agora a falar comigo, e estando eu em Macau, o senhor embaixador em Portugal também está a contribuir neste momento por mais uma presença do Camões, para além de todas as contribuições sólidas que existem aqui em Macau, obviamente. Sim, em relação a Macau, Macau é um caso muito especial para nós, porque nós estamos a fazer agora, a celebrar os 30 anos do IPOR, o Instituto Português do Oriente. E, como sabe, o Camões é um dos associados fundadores, juntamente com a Fundação Oriente, e é um dos associados principais. Tive a oportunidade há pouco tempo de, com o Dr. Carlos Monjardino, presidente da Fundação Oriente, escrever um artigo de opinião sobre os 30 anos do IPOR. E, de facto, é fantástico aquilo que o IPOR tem feito, em benefício da promoção da nossa língua e da nossa cultura, tanto em Macau, sobretudo depois da passagem da administração de Portugal para a China, como na China, na região China continental, digamos assim. Nós temos desde há pouco tempo um posto de docência do IPOR em Pequim, mas estamos também com planos de alargar essa oferta, tendo como base o IPOR, por exemplo,
à Austrália, ao Vietnã, à Tailândia, e portanto temos aqui um instrumento formidável de promoção da língua e da cultura portuguesas em Macau e no Oriente em geral. Portanto, Macau é um caso muito especial, é um caso que me diz muito, porque eu próprio passei por Macau, ainda antes da transferência de administração. Fiz parte do grupo de ligação luso-chinês, trabalhei cerca de um ano na Rua do Campo, aí em Macau, e enfim, voltei a Macau já depois da transição, já por 2 vezes, e portanto Macau é um caso muito especial e é um caso de sucesso em termos de promoção da língua e da cultura portuguesas. E eu posso, como estou agora em Macau, posso perfeitamente corroborar com aquilo que está a dizer, porque conheço perfeitamente o trabalho que o IPOR está a fazer, sei onde é que o IPOR atua, como atua, a Fundação Oriente, portanto, para dizer ao público que nos está a ouvir, é verdade, Macau, muito embora seja um sítio singular, por ser uma cidade muito pequenina, de facto, há aqui uma grande força para impulsionar o português. Para que o nosso público, né, que nos está a ouvir e a ver neste momento, compreenda melhor qual é a missão ou as missões, ou por outras palavras, as finalidades exatas do Camões. Muito bem. Bom, o Camões, como eu referi há pouco, é um instituto público, é a instituição em Portugal que tem a responsabilidade de promover e divulgar a língua portuguesa no estrangeiro. E esta referência é importante porquê? Porque muitas vezes pensa-se no Camões também como responsável pela língua em Portugal, e não é. Em Portugal é a responsabilidade da Universidade da Educação, o Camões é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é responsável pela promoção da língua portuguesa e pela cultura portuguesa no estrangeiro. E é também o responsável por executar a cooperação para o desenvolvimento com os países parceiros, designadamente os países de língua portuguesa, em África e em Timor-Leste. É também o responsável pela coordenação de uma instituição importantíssima que existe no âmbito da CPLP, na promoção da língua, que é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Portanto, em Portugal a entidade é o Camões, que participa nas reuniões, e eu próprio sou por inércia o presidente do Conselho Nacional, que participa nas reuniões anuais do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Portanto, há esta dimensão CPLP. Portanto, basicamente são estas as funções: difundir e promover a língua e a cultura portuguesas no estrangeiro e executar a cooperação para o desenvolvimento. E depois nós fazemos isso através de uma série de fórmulas que eu já aflorei um bocadinho há pouco, que tem a ver com as nossas estruturas lá fora, mas também com aquilo que é o trabalho de redes a trabalhar em prol da grande rede, que é esta do ensino da língua e da cultura. Assim, em 3, 4 palavras, é isto, são estas as funções que o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, desempenha. Dessa sua resposta, eu aproveito já para lhe perguntar como é que, em questões de logística, o Camões funciona em rede. Portanto, eu já percebi que funcionam em rede, depois já têm umas sub-redes. Portanto, eu imagino que tenham coordenadores, subcoordenadores. Imagino, por exemplo, um projeto de terreno em Timor-Leste. Como é que a informação de, por exemplo, docentes ou formadores que estão a atuar no terreno em Timor-Leste, como é que a informação chega ao presidente da instituição? Olha, o caso de Timor, por acaso, é um bom exemplo. Podemos começar por aí, porque nos países de língua portuguesa nós temos uma atuação muito forte nas 3 áreas do Camões. Portanto, temos cooperação para o desenvolvimento, temos cultura e temos língua. As coisas estão todas interligadas e acho que beneficiamos muito de se concentrar no mesmo instituto, de se concentrar em estas 3 tarefas, não é? A cooperação, a língua e a cultura. E Timor é um caso exemplar, porque nós temos uma estrutura que funciona junto da nossa embaixada, em Dili, é uma estrutura que se encarrega tanto da cooperação como da língua e da cultura, e depois temos projetos no terreno, temos projetos de cooperação bilateral, muito interessantes, na área da língua, mas também em outras áreas, na área da saúde, na área da educação,
imensos projetos. E temos projetos que estamos a executar em nome da União Europeia, é a chamada cooperação delegada, por exemplo, também na área da língua, mas noutras áreas, na área das finanças públicas, na área do Estado de Direito. Há projetos interessantíssimos, mas tudo isto se interliga e a sua questão é como é que a informação me chega. Bom, chega-me através da estrutura, porque de facto em Timor, como nos outros países de língua portuguesa, nós temos uma estrutura muito completa. Temos uma estrutura de cooperação, uma estrutura de cultura e de língua e, portanto, as informações vão de cá para lá, vêm de lá para cá. Temos uma coordenação muito constante também com as coordenações dos projetos. Temos um projeto interessantíssimo que é o Pro Português, um projeto na área da educação, de formação de professores de Timor, que arrancou ano passado e que só não está, digamos, em velocidade de cruzeiro por causa da situação que estamos a viver. Mas, enfim, estava tudo preparado e com uma grande parceria também com as autoridades de Timor-Leste. Mas é um bocadinho assim que isso funciona. Depende, dou-lhe outro exemplo. Nos países onde nós temos o ensino de português como língua de herança, os países da diáspora, nós temos coordenações de ensino, na Suíça, no Luxemburgo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Venezuela, na Austrália, na Alemanha, em Espanha, e esses coordenadores de ensino têm uma interação permanente com a rede de docentes. O Camões tem uma rede de 317 professores de português, como língua de herança, que atuam nesses países onde temos uma comunidade mais significativa. E há uma interação permanente, aliás, ela até aumentou agora com a pandemia, não é? Porque nós demos orientações aos nossos coordenadores para falarem, para interagirem à distância, mas de uma maneira muito permanente com os docentes com os alunos. Portanto, toda esta rede está montada deste modo. Como eu digo, depende um bocadinho do país de que estamos a falar. Mas nos países de língua portuguesa há uma estrutura montada, uma estrutura permanente, nos países da diáspora também. As informações têm um circuito muito fluido de transmissão e nós estamos permanentemente atualizados em relação àquilo que se está a passar no terreno e o terreno está permanentemente atualizado em relação àquilo que são as orientações aqui da sede. As suas respostas convidam sempre a fazer outras perguntas, isso é muito bom. As conversas são como as cerejas, não é? Exatamente. Aproveitando para depois voltar um bocadinho à sua resposta anterior, aliás, vou já à resposta anterior, referiu já 2 organismos importantes, a CPLP como o principal, mas com que outros organismos ou entidades o Camões tem uma aproximação mais direta, digamos, porque obviamente coopera, como já referiu, com associações culturais, com docentes, com universidades, com projetos de cooperação e desenvolvimento, mas em termos de, digamos que desenhar projetos para além da CPLP, quais são os outros organismos que têm uma relação mais íntima, digamos, com o Camões? Se estivermos a falar em termos nacionais, há 2 ministérios fundamentais para a nossa atividade, que são os Ministérios da Cultura e da Educação, e também do Ensino Superior, porque são ministérios com quem nós colaboramos muito nos nossos projetos na área da promoção da língua e da cultura, lá fora. Temos desde há 2 ou 3 anos um instrumento poderosíssimo na área da cultura, que é a Ação Cultural Externa. Todos os anos aprovamos planos de atividades culturais em estreita colaboração com o Ministério da Cultura, mas também com o Turismo de Portugal, por exemplo, ou com a AICEP. A AICEP está na órbita do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o turismo não, mas estas entidades colaboram muito na área cultural. Na área da língua, como seria de esperar, o Ministério da Educação é fundamental. Aliás, o Ministério da Educação é responsável pelas escolas portuguesas no estrangeiro, é responsável, por exemplo, por um projeto fantástico que tem lugar em Timor já há vários anos, que é o projeto CAF, Centros de Aprendizagem e Formação Escolar, mas há muita colaboração também connosco. Bom, e a nível internacional, digamos assim, nós colaboramos e temos parcerias com, claro, estamos dentro da CPLP, mas estamos dentro de muitas organizações internacionais
como a União Europeia, as Nações Unidas, enfim. A ONU, talvez, também com as Nações diretrizes Unidas, eu todas. estava a falar, enfim, aliás, fomos parceiros, um caso exemplar de colaboração entre o Camões, a CPLP e as Nações Unidas foi precisamente o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E a Unesco faz parte das Nações Unidas. Sim. Portanto, temos estas parcerias todas. Depois, obviamente, temos muitas parcerias, temos mais de 300 parcerias com universidades, pelo mundo fora. Temos muitas parcerias com associações, com o tecido associativo da diáspora portuguesa. Temos protocolos com associações nos Estados Unidos, na Venezuela, enfim, por aí fora. E lá está, mais uma vez, são redes dentro da rede. É uma teia muito densa, alargada. É uma teia muito densa, muito alargada, muito diversificada, que beneficia, obviamente, o Camões, porque nos dá outra projeção. E beneficia também os parceiros porque acabam por ter, digamos, uma chancela institucional, que é aquela do Instituto Público, que no nosso país tem estas funções. Há pouco, portanto, pegando também em algo que já citou, falou das 3 vertentes essenciais do Camões. Acha que todos esses projetos possam ser, por exemplo, um projeto seja pensado para, estamos a falar de Timor-Leste, porque é um caso especial também, acha que os projetos, porque falou de cada país vai ser diferente o projeto, não é? Referiu isso há pouco, depende dos países. Acha que todos os projetos pensados ou que brotam do Camões são execuíveis, são profícuos para toda essa rede, ou principalmente para os países de expressão de língua portuguesa? Há situações muito diversas. Nós temos, por exemplo, há projetos de cooperação para o desenvolvimento que são projetos desenhados pela União Europeia. E nós, Camões, somos escolhidos como agência de cooperação portuguesa para executar esses projetos. E há projetos, por exemplo, na área do Estado de Direito ou das finanças públicas, que servem para todos os países de língua portuguesa, em África e Timor. Aliás, há 2 projetos que estão neste momento a ser executados e com grande sucesso. Um na área do Estado de Direito, que se chama PACED. Aliás, ainda ontem ou anteontem foram entregues bibliotecas jurídicas a magistrados de Timor-Leste, que acabaram a sua formação. Portanto, é um projeto que tem muito bom, excelente. Aliás, são resultados que aparecem uns atrás dos outros e têm precisamente a ver com projetos que são desenhados de uma maneira uniforme para os vários países de língua portuguesa. Isto é um exemplo. Mas depois temos outros exemplos de projetos, por exemplo, de parcerias na área da língua. Vou-lhe dar outro exemplo. Portugal e o Brasil entraram há cerca de 1 ano e tal, 2 anos, num projeto muito interessante que é ensino de português na Escola das Nações Unidas em Nova Iorque. É uma parceria entre 2 países da CPLP para ensinar a língua comum. E então é um projeto que está a correr em Nova Iorque, é um projeto pioneiro, muito bom. É uma parceria que nós encontramos para desenvolver um projeto específico para aquela situação. Bom, e depois os exemplos podem se multiplicar. Nós temos projetos, há o projeto do ensino do português como língua de herança, que é um projeto global para os países da diáspora, global, que é pensado com as coordenações de ensino, com os serviços de língua do Camões. Há projetos de intervenção em atividades culturais em mais de 80 países que são pensados país a país, conforme aquilo que as nossas embaixadas no terreno nos propõem, e nós depois decidimos. E, portanto, há aqui uma variedade enorme, não é? Nós não podemos falar em projetos execuíveis em todos os países. Podemos e devemos falar, sobretudo, eu prefiro falar em projetos que sejam adaptados a cada país e que sejam desenvolvidos, isto é muito importante referir, que sejam desenvolvidos em parceria com esse país. Porque se não há uma parceria, se não há uma vontade comum, que seja conjunta a Portugal e a esse país parceiro, então esse projeto não está direcionado para o sucesso. Portanto, claro, e também tem que ser estudado o contexto e tudo mais. A apropriação é fundamental, a parceria, e depois, claro, nós temos as nossas ferramentas para desenvolver os projetos
Mas não podemos é considerar que haja um propósito que sirva para todos os países. Isso não temos. Claro, depende do contexto. Exatamente. Não sei se concorda com esta minha afirmação. Se calhar o Camões, enquanto sede, depende muito de quem está no terreno para dar as informações a nível de contexto, a nível do que é preciso. Concordo e digo mesmo mais. Todos, é o trabalho de equipa. Claro. É o trabalho de equipa a 100%, porque eu estou aqui e aquilo que eu lhe estou a dizer, obviamente que isto é resultado de um trabalho de centenas de pessoas. Nós dependemos todos uns dos outros e ainda bem que eu tenho gente muito motivada, tanto aqui como por fora, sem dúvida. Dr. Luís Faro Ramos, estava a falar da diáspora. Desde 2017, pronto, já não recuando muito no tempo, mas nos últimos 3, 4 anos, pode indicar ou consegue indicar-nos o país assim que tenha tido uma maior projeção ou uma maior evolução positiva a nível do ensino-aprendizagem do português? Por exemplo, na Europa. Do Luxemburgo, por exemplo. Sim, eu costumo dar alguns exemplos um pouco por todo o mundo, porque não só na diáspora, mas também em países onde o interesse pela aprendizagem... Neste momento, pergunto-lhe... quer se concentrar na diáspora. Na diáspora, sim. Bom, nós temos constatado... a diáspora tem o ensino do português como língua de herança para as comunidades lusodescendentes ou descendentes de outros países de língua portuguesa, porque nós asseguramos também o ensino de português a cabo-verdianos, a brasileiros, enfim, todos aqueles que o queiram. A nossa rede está à disposição para ensinar português também a essas comunidades. Bom, nós temos, os números têm crescido em todos os países da Europa. É verdade que agora estamos numa situação muito excepcional. O período de inscrições acabou no dia 31 de maio. Ainda temos um segundo período de inscrições possível para o próximo ano letivo, é disso que estou a falar, em setembro. Os números andam mais ou menos iguais àqueles que foram do ano letivo que passou. O que é notável, porque tendo em conta o que está a acontecer e as pessoas que, entretanto, por uma razão ou por outra, tiveram que abandonar o país onde trabalhavam e não sabem se voltam, enfim, em que condições voltam, e dado que o ensino neste momento está a ser feito à distância, é muito positivo que nós tenhamos esse nível de inscrições. Tem crescido de uma maneira sustentada nos vários países. No Luxemburgo, no Reino Unido, em Espanha, na Suíça, na Alemanha, que são os países europeus onde nós... Em França também, claro. Na França, desculpe interrompê-lo, na França, portanto até recentemente, já com alguns anos, foi assinado um protocolo entre os dois governos para o português ser uma língua de opção nas escolas. No entanto... O chamado sistema AIL. Exatamente. É uma realidade? Sim, nós temos neste momento dados em relação à França, e eu vou aqui citar porque nos números é bom que nós nunca nos enganemos. Em todas as escolas, Dr. Luís Faro, as crianças têm como opção o português. Nas diferentes modalidades de ensino, a língua portuguesa neste momento é ensinada a 13.337 alunos no ensino básico e secundário francês. E tem 4.780 estudantes no ensino superior a frequentar disciplinas de língua e cultura portuguesas. Nós temos, em França, 94 professores no ensino básico e secundário e damos apoio a 15 docentes no ensino superior. Portanto, está a ver a dimensão do nosso investimento em França. Mas, enfim, os números têm crescido. Não têm crescido muito, gostaríamos que crescessem mais. Nós estamos sempre a apelar aos familiares, aos encarregados de educação, que inscrevam os seus educandos nas aulas de português. Portanto, isto é português como língua de herança. Mas depois temos, em países de diáspora, também um incremento no ensino da língua como língua estrangeira. E aqui eu gostava de salientar países como os Estados Unidos ou o Senegal, ou a Venezuela, onde nós já temos quase 4.000 alunos no português
alunos venezuelanos, repare-se, a aprender português como língua estrangeira, o que é fantástico, ou Espanha, em que os espanhóis aprendem português como língua estrangeira também. Portanto, os números são muito animadores. É evidente que o que eu costumo dizer é que, se vamos aos últimos anos, aqueles países onde o ensino do português ganhou uma projeção maior, temos o Senegal, que já referi, há mais de 40 mil alunos a aprender português, todos Na todos como língua África, estrangeira. O Senegal iria eleger o Senegal. O Senegal elegeria o Senegal em África. Na América Latina, a A Venezuela. África do Sul também tem muita importância. A África do Sul. Sim. Na América Latina, a Venezuela, exatamente. Claro. Na América do Norte, os Estados Unidos. E no Oriente, a China. A China está com os índices de crescimento do português fantástico. Sobretudo, muitos professores aqui. A nível superior já temos 47 universidades a ensinar português que nós saibamos, porque quase todos os dias cresce. Na Europa, Espanha. Mais do que Luxemburgo? Porque Espanha tem, lá está, o ensino do português como língua estrangeira também. A nossa coordenação ocupa-se de Espanha e de Andorra. E nós temos em Espanha... Sim, eu não estou a falar agora de língua de herança, estou a referir-me, como estava a dar exemplo, de língua estrangeira. A Espanha. Está bem. Não tinha, os meus últimos conhecimentos apontavam para o Luxemburgo. Cerca de 55 mil alunos espanhóis aprendem português neste momento em Espanha. Envolvem cerca de 300 professores, aos quais nós damos formação. Nós temos uma coordenadora de ensino em Espanha e Andorra, com protocolos, enfim, temos protocolos com todas as regiões fronteiriças, entre Espanha e Portugal, e temos uma dinâmica muito boa. Do ensino básico até ao superior. Espanha. Muito bem. Já que eu me encontro em Macau, vamos ficar aqui um bocadinho pela Ásia. Há pouco estava a referir que, de facto, nem todos os projetos se coadunam a todos os contextos. Sendo a situação diferente, por exemplo, vou dar um exemplo da região de Macau, que é uma região, não é um país, comparando, portanto, a situação da língua portuguesa em Macau com o estatuto da língua portuguesa em Timor-Leste. Portanto, em Timor-Leste é uma língua... Pronto, o Dr. Luís Faro Ramos conhece as situações, portanto, eu não vou influenciá-lo na minha pergunta, eu gostaria apenas que fizesse uma pequena comparação entre o estatuto da língua portuguesa em Macau e em Timor-Leste. E posso já fazer sub-perguntas. Não sei exatamente, pois. Essa pergunta o que é que envolve? O estatuto, como sabe, é diferente, não é? Sim, é muito diferente. Macau é uma das duas línguas oficiais até 2050. Exato. Eu sei que eu próprio estive envolvido na preparação do pós-transição. Em Timor é diferente. Mas o português não se aprende aqui nas escolas públicas, em Macau, não se aprende. Em Timor-Leste é uma língua oficial? Não, o português aprende-se, tanto quanto eu sei. Nas escolas públicas? Macau, sim, o português é lecionado em diversas escolas da rede pública e da rede privada, em escolas particulares. Aliás, ainda tenho números para si. Escolas particulares, sim. Não, mas em escolas da rede pública. O português é lecionado em diversas escolas da rede pública. No ano letivo, isto foram dados que nos foram fornecidos quando eu tive a oportunidade de ter a última comissão mista Cultura e Educação com Macau. Foi em 2019, foi o ano passado. Tínhamos dados de quase 7 mil alunos matriculados nos ensinos primário e secundário em Macau, 6.681 alunos em 45 escolas. Portanto, isto abrange a rede pública e privada. Portanto, sim, então, aí há um ponto de encontro, há uma semelhança então com Timor-Leste. Sim, porque em Timor-Leste o português, sendo língua oficial do país, é ensinado. Aliás, eu falei há pouco no projeto CAF, é o tal projeto que envolve... O Centro de Aprendizagem e Formação Escolar tinha sentido aqui em Macau? Não me compete a mim pronunciar... Na sua opinião.
não me compete a mim. Eu acho que o ensino da língua portuguesa em Macau está de boa saúde. Aliás, está de muito boa saúde. Os números têm crescido. É o que nós sabemos, é aquilo que falamos nas comissões mistas que temos. Obviamente que a ação do IPOR é muito importante nessa área, porque o IPOR oferece N cursos de língua portuguesa, cursos gerais, cursos intensivos, cursos específicos, destinados a grupos profissionais. Até porque o ser-se macaense é ser-se português também. Exatamente. Portanto, a identidade é isso, é una. E tem a ver com a necessidade também profissional das pessoas saberem português e, portanto, isso é assegurado pelo IPOR. Mas, então, adiantando um bocadinho mais na pergunta para obter do Dr. Luís Faro Ramos uma pergunta mais direta. Tendo em conta o multilinguismo de Timor-Leste e as 4 línguas de Macau, portanto, cantonense, o português e as 2 línguas internacionais, o mandarim e o inglês, qual é o lugar do português nestes 2 mundos tão dispares? Quais são as dificuldades? Imagina agora, não é diplomata, não é presidente do Camões, é um professor. Quais são as dificuldades? Pois, só que eu não sou professor, eu sou um diplomata e sou o presidente do Camões. Mas posso-lhe tentar responder à sua questão de uma maneira muito simples. Do meu ponto de vista, o português não está a competir com nenhuma outra língua. O português tem o seu lugar. Felizmente, o português é uma língua global. É a primeira língua mais falada no Hemisfério Sul. É uma língua de ciência, uma língua de cultura, uma língua de negócios, uma língua de comunicação internacional, é uma língua de herança, é uma língua que cada vez é mais falada e cada vez é mais falada em África, porque a estimativa de crescimento populacional é a que nós sabemos. Estima-se que no final do século o centro mais forte, o navio almirante da língua portuguesa deixe de ser o Brasil para passar a ser, ou deixe de estar na América Latina para passar a estar em África, e portanto o português tem o seu lugar e terá sempre, quer dizer, não há problema nenhum. Aliás, quanto mais for a diversidade, melhor. E outra coisa que eu costumo dizer, e que já agora me dá a oportunidade de o reafirmar, e reafirmo com muito gosto, é que o português não é propriedade de Portugal. O português é propriedade de todos aqueles que falam a língua. É propriedade... E português ou português? Angola, variedades de português. Português ou variedades de português? Cultura ou culturas? Estamos a falar de uma língua que, eu também já disse isso algumas vezes, uma língua nunca deve ser aprisionada. Claro. Uma língua deve ter liberdade. E onde é que entra, agora estou com vontade de perguntar-lhe, e onde é que entra a interculturalidade nesta identidade, nestas variedades do português, nestas culturas do português? Interculturalidade, portanto, dentro do mundo em português e com o outro. É fundamental. Aliás, como sabe, antes do dia de 5 de maio ser o Dia Mundial da Língua Portuguesa, era o Dia da Língua das Culturas dos países da CPLP. A interculturalidade é fundamental para que esta língua tão bonita floresça e se vá ramificando e diversificando. Sendo que, repito, não é, nem nunca nós queremos que seja, nem não fazemos nada para isso, que seja propriedade de Portugal. Temos a nossa contribuição, como tem uma contribuição fantástica, poetas, escritores, de todos os países de língua portuguesa. E claro. Ainda bem que assim é, porque cada um aporta, aliás, a palavra aporta, está a ver, já é uma palavra que nós com bastante significância, sim. É uma palavra forte, que é um aporte à sua especificidade, à sua cultura e a sua riqueza na diversidade. Isso só nos torna mais fortes. Agora, na verdade, voltando um bocadinho atrás, eu não tenho, nem tem as políticas públicas portuguesas em relação à língua, qualquer preocupação com a existência de outras línguas fortes. Nada disso. Nós existimos neste mundo e nós sabemos, seguramente, que vamos chegar ao fim do século com o português como uma das línguas globais, que já é do nosso tempo e será uma língua global no futuro também. Sim. Todos os indicadores apontam para isso. Sim, sim. E penso que todos os agentes da educação e da cooperação e ligados à saúde e tudo mais têm essa noção perfeita.
Há bocado estava a falar dos PALOP, aliás, estava a falar do Senegal. Comparando o Senegal, sem comparar, obviamente, mas o Senegal é um bom exemplo, então, na África, a par da África do Sul, com uma projeção do português bastante positiva. O que é que se passa com a Guiné Equatorial dentro dos PALOP em relação ao português? Não estou a perceber a pergunta. A Guiné Equatorial faz parte da CPLP? Sim, exatamente. Temos o Senegal com uma projeção bastante positiva na África em relação à aprendizagem do português. Temos a Guiné Equatorial, que faz parte da CPLP, com umas dissemelhanças relativamente aos PALOP, por exemplo, no uso do português. O que é que acha que se poderia fazer em relação a esta questão em torno da Guiné Equatorial, a esta dificuldade talvez na introdução, da promoção ou do fomento da língua e da cultura portuguesas na Guiné Equatorial? Para ser um sucesso também. Parece que são cenários diferentes, não é? O caso do Senegal é um caso de um país que é fronteira a um dos países da CPLP, que é a Guiné-Bissau. Portanto, há um interesse histórico pela língua portuguesa, não vem de agora, mas é um interesse que se tem mantido e até tem aumentado. Eu estive no Senegal ainda este ano, foi uma das minhas últimas viagens antes da situação. E todos falarem português consigo? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu tive experiências fantásticas em Ziguinchor, perto da Guiné-Bissau, mas também em Dakar. Fui a universidades, a escolas, falei português, interagi em português com centenas de alunos e é fantástico aquele entusiasmo pela nossa língua. Mais de 40 e tal mil alunos, centenas de professores senegaleses a falar português também, que é uma coisa fantástica. Bom, portanto é diferente. Agora, na Guiné Equatorial, vamos nos concentrar na Guiné Equatorial. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer aquilo que estamos a fazer. No caso do Camões, nós destacamos para a Guiné Equatorial uma leitora de português. Está a trabalhar com as autoridades do país no sentido de desenvolver programas adaptados ao ensino do português, que é, digamos, uma obrigação estatutária de um país membro da CPLP. Agora, também, como diz, há um caminho a fazer. Há um caminho a fazer, mas quem tem que fazer esse caminho é a Guiné Equatorial. Não somos nós. Nós o que fazemos é colocar à disposição da Guiné Equatorial, e isso já estamos a fazer, uma ferramenta, um instrumento, não é? Um meio para que o ensino do português naquele país seja uma realidade. Se me pergunta, mas já é uma realidade? Eu acho que vai sendo uma realidade. É um caminho que se vai percorrendo, é um caminho que se vai construindo. É evidente que a Guiné Equatorial parte de uma situação que não é a situação dos outros países da CPLP, mas a partir do momento em que decide aderir à comunidade de países de língua portuguesa, deve também assumir as responsabilidades inerentes a essa adesão. E na área da língua portuguesa o que eu posso dizer é isto, mais uma vez, nós fomos solicitados a contribuir com um elemento para o ensino da língua e é isso que está a acontecer neste momento na Guiné Equatorial. Temos uma leitora colocada na capital, em Malabo. Eu não sei se esta pergunta vai merecer a resposta da sua parte, mas eu vou atrever-me. Pode arriscar. Pode arriscar. Qual é que é o país ou qual é que é o governo assim mais resistente à cooperação, que é sempre, portanto, eu já percebi que o Camões é um membro cooperante, está sempre pronto a cooperar. Há algum país assim que não se importasse de referir com não tanto com um governo, mas com uma política mais resistente, talvez, à entrada do Camões para a promoção da língua e da cultura portuguesas? Está a falar em nível geral ou a nível de... Geral. Nível geral. Começar pelos países da expressão de língua portuguesa. Não. Não há nenhuma objeção. Absolutamente. Aliás, pelo contrário, nós temos com esses países todos programas estratégicos de cooperação
Claro. e que valem por 5 anos. Aliás, este ano vamos renovar, chegam ao fim os programas estratégicos de cooperação com a Guiné-Bissau e com São Tomé e Príncipe. Portanto, vamos tratar da sua renovação e o que nós vemos é um entusiasmo partilhado, que é o nosso também, do outro lado, em desenvolver as nossas atividades. E aí, nestes países de língua portuguesa, o vetor cooperação acaba por se confundir muito com o vetor língua e cultura, porque está tudo, como eu disse há pouco, ligado. No resto do mundo é exatamente o contrário. Quase todos os dias nos chegam manifestações de interesse na aprendizagem da língua portuguesa, o que é fantástico. Vou-lhe dar um exemplo. O Cazaquistão. O Cazaquistão, na Ásia Central, eu estive no Cazaquistão ano passado. Neste momento, há pelo menos 2 universidades no Cazaquistão que querem introduzir o ensino de português. E nós... De onde surge essa vontade? Tem noção? São portuguesas que estão lá a residir, foram, têm ideia de onde... Eu penso que a circunstância de nós neste momento termos um português ilustre à frente das Nações Unidas ajuda. As pessoas sabem o que é a língua. Bom, enfim, também penso que aquelas projeções e os estudos que apontam o português como uma das línguas globais do presente e do futuro também ajudam a que as pessoas se interessem pela aprendizagem da língua. E depois há razões tão simples como razões profissionais. Nós lançámos o ano passado, quando o Camões fez 90 anos, aliás já agora, enfim, partilho porque tive uma grande satisfação em ter aqui a assinalar o início dos 90 anos o nosso Primeiro-Ministro e a assinalar o fim dos 90 anos o nosso Presidente da República, no passado dia 4 de março. E, portanto, no âmbito dos 90 anos foi, o ano passado, apresentado um estudo sobre a empregabilidade do português em África. O que é que esse estudo mostra? Mostra que saber português é um valor acrescentado para obter emprego em África. Lá está, mais uma razão. Por exemplo, voltando ao Senegal, pode levar muitos jovens, não é, a interessarem-se pela aprendizagem da língua portuguesa, que lhes pode dar uma saída profissional no futuro. Portanto, eu atribuo o sucesso da língua e a vontade cada vez maior das pessoas a aprenderem a vários fatores. O que ela é, o que todos nós, brasileiros, portugueses, moçambicanos, angolanos, macaenses, timorenses, goeses, contribuem para que o português seja o que é, e depois também algumas personalidades ilustres que neste momento temos em lugares de destaque na cena internacional, o engenheiro António Guterres, o Dr. António Vitorino, só 2 exemplos, entre outros, e portanto tudo isto conjugado joga a favor da expansão da língua. E ainda bem que assim é. Eu só espero é que o Camões possa continuar a estar à altura deste desafio, através de conseguir corresponder com a sua oferta à procura existente. É claro que nós sozinhos não conseguiríamos, por isso é que temos lançado mão de redes dentro da rede, a tal geometria variável, e isto acho que nunca é demais sublinhar. É um trabalho... Na qualidade de 22º, certo? Presidente? 22º? Nem sabia. Nem sabia, olha, nem sabia. Segundo as minhas informações, é o 22º presidente, portanto já tem uma história, tem que dar continuidade à história do Camões e com certeza será com sucesso. Eu pedia-lhe... Estará com certeza. Pedia-lhe apenas uma mensagem com algum conhecimento de causa, esta é a minha pergunta. Aliás, muitas delas foram com algum conhecimento de causa graças ao meu percurso profissional, que não é para aqui chamado. Que mensagem deixaria para universidades, por exemplo, tanto de expressão de língua portuguesa, como da diáspora, que têm alunos oriundos que provêm, por exemplo, dos PALOP, são obrigados a falar na língua do país, por exemplo, o inglês, e que nos seus países até falam as suas línguas maternas ou crioulos. Que mensagem deixa a essas universidades para que estes estudantes não percam o português? Bom, eu acho que Vou dar um exemplo muito concreto.
Aqui em Macau, há estudantes que são obrigados a falar inglês. Mas em Portugal acontece o mesmo em muitas universidades. Exatamente. E entre eles falam crioulo ou até línguas nativas. Ou seja, quando eu comunico até com alguns deles, há uma dificuldade na comunicação em português. Na sua opinião, acha que as universidades, acha que as escolas deveriam fazer alguma coisa em relação para acompanhar estes alunos, para não perderem a língua? Claro que isto é um exemplo concreto, mas tende-se, por exemplo, à França, não é? Porque é uma opção, ao fim e ao cabo, dos pais que têm uma origem portuguesa, se inscrevem ou não os filhos no português para que não o percam. Que mensagem dá, portanto, uma mensagem mais alargada que vá não só dirigida aos professores, mas também aos pais que saem do seu país natal, não sei se me estou a fazer compreender, que saem do seu país natal, mas para que o português não se perca, porque são obrigados a falar nas línguas dos países de acolhimento. Não sei se... sim, eu percebo. Aliás, é uma mensagem que nós, sempre que vamos ao terreno, nomeadamente nos países da diáspora, tentamos passar. Porque é aquilo que eu dizia há pouco, a dificuldade em que os números cresçam. Porque quando há várias línguas, eu penso que o que nós temos que dizer é... a identidade de ser português é uma identidade que está por todo o mundo. E isso sente-se muito, por exemplo, também a identidade de falar, não é de ser português, é de falar português. Quer dizer, ser português é Portugal, mas eu agora estou a falar no universo da língua portuguesa. Há que manter essa identidade. E se essa identidade passar pelo uso de uma língua que é uma língua comum a mais de 260 milhões de pessoas, melhor. Portanto, mais uma vez, o português não está a competir com outras línguas. Mas o português, o facto de nós falarmos esta língua, esta bela língua, nós podemos comunicar, nós podemos ler poesia em português, de Mia Couto, de Ondjaki, enfim, de tantos e tantos autores de língua portuguesa ou outros escritores, é um valor acrescentado, é uma riqueza enorme. E eu penso que os jovens têm consciência disso. Portanto, é só uma questão de manter a chama. Agora, claro que em Portugal acontece o mesmo, as universidades também ensinam praticamente, enfim, então em determinados ramos do conhecimento já ensinam inglês para atrair o estudante internacional. Só que uma coisa não prejudica a outra, não é verdade? E, portanto, falar português é bom, é útil. Bom, no caso da diáspora é também muito importante como língua de comunicação entre gerações e, portanto, é algo que não só não se deve perder, como se deve incentivar. Esta seria a minha mensagem. Esta minha pergunta vai um bocadinho ao encontro das diretrizes que nós encontramos na Unesco, na Unicef, que todas as pessoas as crianças, os jovens que são deslocados do seu país natal por variadíssimas razões, portanto está contemplado que têm o direito na sua escola de acolhimento de continuarem a estudar a sua língua materna. E isto é uma questão de logística que às vezes é muito difícil ter. Só para justificar esta minha pergunta e, claro, cingindo-nos um bocadinho ao público português e com conhecimento também de causa, há muitos portugueses que vão para uma França e depois o português vai ficando um bocadinho descuidado porque, de facto, há esse trabalho ainda que me permite a fazer junto das associações locais e de promoção, como estava a dizer, perfeitamente. Certo. É o que nós fazemos, através das nossas coordenações, os membros do governo, quando vão ao terreno, assistir das comunidades, eu próprio, em viagens que fazemos, estamos sempre a passar essa mensagem. Estímulo, porque os encarregados de educação, as famílias, têm muita importância neste setor. Claro. Antes de terminar esta entrevista, aliás, foi um privilégio tê-lo aqui como entrevistado, mas na grande qualidade, obviamente, de presidente, da figura que representa para todos nós.
eu desafiava-o a perguntar ou a deixar no ar uma pergunta que eu não lhe fiz por algum lapso. Faltou fazer-lhe alguma pergunta? O que é que acha? Penso que foi uma entrevista bastante completa. Não vejo sinceramente que tenha ficado alguma pergunta por fazer, porque falámos do meu percurso profissional antes, daquilo que estamos a fazer agora. Não. E agradeço até a oportunidade que me deu de falar e de promover também aquilo que o Instituto faz. Muito obrigado. E em Cuba, falava espanhol? Em Cuba falava portunhol. Nunca esqueço o português, mesmo quando está misturado com o espanhol. E eles entendiam perfeitamente. Sim, então já em Cuba, na qualidade de diplomata, mas na qualidade de pessoa, principalmente quando andava na rua, já ia fazendo a propaganda à língua e à cultura portuguesas. Sabe que a minha tarefa foi muito facilitada porque o Bessa de Queiroz foi cônsul em Havana entre 1872 e 74. Portanto, o Bessa de Queiroz é uma personalidade que foi muito conhecido na altura porque, não tanto como escritor, mas como cônsul, porque defendeu os interesses precisamente de chineses que vinham por Macau trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar em Cuba, eram quase escravizados, e o Bessa de Queiroz bateu-se pelos direitos desses trabalhadores que se chamavam coolies. E, portanto, a imagem de Portugal em Cuba é muito boa. Através do Bessa de Queiroz, a minha tarefa foi facilitada. Temos uma cátedra Bessa de Queiroz em Havana, um protocolo com a universidade, uma leitora, e, portanto, em Cuba, o meu portunhol era bem aceito. Pronto, eu dou por terminada esta pequena entrevista da minha parte e em nome de todos os envolvidos nestas jornadas, estou-lhe muito grata pela disponibilidade que nos deu. Desejo um feliz dia 10 de junho, que tudo lhe corra de feição e estou muito grata, portanto, Sr. Embaixador, Presidente, obrigado. Muito obrigada. Obrigado eu, viva Portugal, Camões e viva as comunidades portuguesas. Foi um gosto. Obrigada, com licença. Bom dia, feliz dia 10 de junho. Obrigado.